Marcelo Augusto e Diniz Cerqueira. Olha, eu não participei não me lembro bem. Eu não sei nem com quem ele disputou. Não me lembro bem. Eu me lembro bem do Dr. Faoro tomando posse no Conselho Federal aqui no 6º andar, que nós participamos. Isso eu me lembro bem. Agora, não sei nem com quem ele bateu chapa. Como foi esse momento da posse? Não me lembro. Ah, bom, mas a posse é uma posse, né? A posse é uma posse, é uma coisa festiva, né? É uma reunião festiva em que é empossado o Conselho Federal, todo o Conselho Federal, e o presidente do Conselho Federal, que era o Dr. Raimundo Faoro. Agora, naquele momento, eu acho que ninguém ali naquele plenário podia imaginar qual seria a importância do Dr. Raimundo Faoro para a transição democrática. Eu acho que naquele momento, é claro que ele estava se homenageando não só o presidente da ordem, mas um homem com a qualidade moral e intelectual do Dr. Raimundo Faoro. Vocês vão entrevistar na sequência o Antônio, o Venâncio, né? Que é da Academia Brasileira de Letras, da qual o Dr. Faoro fazia parte, e vão ver, ele então vai dar esse aspecto, né, intelectual do Dr. Raimundo Faoro, que era um aspecto muito marcante, não só pelos donos do poder, mas para além disso, a cultura geral dele, né? Ele conhecia profundamente Shakespeare, a dramaturgia inglesa. O âmbito de conhecimento cultural do Dr. Faoro, ele ultrapassava muito a atividade de um grande advogado. Ele era para além disso, né? Ele, além de ser um advogado e se dispor a disputar uma eleição, um homem como ele disputar uma eleição, ele era um intelectual extraordinário, né? Não só pelo livro, pela obra que ele deixou, como pelo que ele sabia e não deixou. Eu tenho uma lembrança notável. Eu estava num sebo da Rua do Carmo, quando o Dr. Faoro foi buscar, ele soube que compraram uma coleção em que havia uma crítica em inglês, né? Em inglês do século passado, de séculos passados, sobre Shakespeare. E ele foi lá buscar essa crítica. É uma coisa notável. Eu perguntei para ele, Faoro, o quê? Não, que buscas, né? Na biblioteca de Clemente. Ele disse, eu busco uma crítica sobre Shakespeare. Bom, mas eu creio que naquele momento ninguém imaginava que a importância do Dr. Faoro para a redemocratização do país. Por quê? Porque éramos dois blocos que não se comunicavam. De um lado, a ditadura militar. E de outro lado, a sociedade, né, da qual nós fazemos parte. Eu, como advogado e deputado federal, do Grupo Autêntico. Né. Então, não havia diálogo e nem havia possibilidade de diálogo. Embora o ex-presidente Geisel tivesse falado naquela abertura lenta, gradual e segura, enfim, uma conversa fiada. Então, não havia um ponto de contato, né? E esse ponto de contato tinha que ser institucional. Mas para isso era preciso uma pessoa muito especial. Portanto, o homem e a hora são um só. Quer dizer, na transição democrática, de repente surge, né, um cavalheiro, um homem alto, né, até muito alto e muito formal. Ele era muito fraternal, mas também era muito formal. Até um pouco seco, assim, mas muito fraternal. A aparência dele não era uma aparência dessas simpaticão, né? Uma aparência muito austera. Mas ninguém imaginava que naquele momento estava se formando a transição. Então, ele abre o diálogo, é ele que procura o diálogo. E é recepcionado pelo ministro Petrônio Portela, que o recebe muito bem.
Agora, o Portela, ele tinha pretensão, por outro lado, nós sabíamos que o Portela tinha a pretensão de ser o sucessor civil do Figueiredo, porque a ditadura já tinha esgotado. Na verdade, a ditadura se esgota em 74, quando o milagre brasileiro acaba. E aí ela já estava nos estertores dela. E o Figueiredo não tinha alternativa senão abrir. Mas para abrir era necessário um canal. Nós não tínhamos esse canal. E esse canal era um homem certo, na hora certa, com autoridade política, moral, institucional, pessoal e com condições não só de dialogar com a ditadura militar, como dialogar com a sociedade. Porque não era fácil essa. Nós éramos inimigos. O que a ditadura tinha feito? Matado, caçado, exilado, desterrado, torturado. Cadê o corpo de Rubem Paiva? Até hoje. A gente não sabe onde é que está o Rubem, né? Nosso querido Rubem. Então, havia entre nós esse muro, essa barreira, criada pela ditadura militar, não pela democracia. E precisava de alguém, então, com coragem, autoridade. Aí esse que é o grande momento do Dr. Faoro, né? Ele é a ponte que nos leva ao diálogo, e a partir desse diálogo é que nasce a possibilidade da lei de anistia, que nós negociamos com o Petrônio, e o Petrônio negociava com a ditadura, né? Havia muita dificuldade, até porque o relator no Congresso Nacional era o Hernani Sátiro, que era um fascista, um homem muito ruim, uma pessoa. E eu nem sei por que colocaram. E quando foi, até eu falei isso com o Dr. Faoro, quando colocaram o Hernani Sátiro, eu falei com ele, isso não é possível. Por que logo o Hernani Sátiro, um homem infenso ao diálogo, um homem, uma voz tronitruante, ele havia sido governador do Estado, havia sido ministro do Superior Tribunal Militar, com uma atuação muito dura, foi um mau ministro. E um homem que não era do diálogo, era um homem, uma voz tronitruante, ele gritava, ele nem usava microfone. Mas eu sei que o Passarinho também ajudou muito, é curioso, né? Era um homem do diálogo. Né? Então era até interessante ouvir o Passarinho sobre o Faoro. Eles se conheceram. Isso eu posso garantir. Eles se conheceram. Era interessante. Na anistia, na lei de anistia, não na emenda de João Marinho, né? Que foi a emenda que nós fizemos. Uma emenda feita por nós, redigida pelo Rafael de Almeida Magalhães, e que o Djalma Marinho, que era da Arena e presidente da Comissão de Justiça, um jurista também nomeado, um homem muito... Morreu no mandato. Ele apresentou essa emenda que ampliava os efeitos civis da anistia. Aí a diferença foi de 5 votos e tal. Mas a anistia mesmo, que redundou da lei, foi uma diferença abrumadora, né? Agora, para isso, muitos colaboraram, inclusive o Passarinho, que era coronel, enfim. Mas era até interessante ouvir o Passarinho sobre o Dr. Faoro. Não sei se o Petrônio Portela deixou notas, se a família tem alguma coisa, não sei também se ele era dado a escrever notas. Eu sei que, por um lado, o Petrônio tinha a ideia de que a ditadura tinha acabado, militar. Era necessário um civil. E ele poderia ser esse civil. Você veja o conjunto de interesses, né? É uma holografia, né? Essas personagens se movem, né? Cada uma no seu interesse, no seu sentido. Agora precisava de um cimento aí, uma ponte. Esse é o Faoro. Isso que é importante.
a destacar nessa vida esse grande brasileiro, né? A quem tanto a transição deve. Né? Não sei como seria, você também não tem um contrafactual, mas eu também não sei como seria sem o Faoro. Não sei, não posso me... Isso também tem muitos anos, né? Eu era muito novo, um deputado de primeiro mandato, e amigo pessoal dele, tanto que ele faz um prefácio muito generoso, eu até dei para vocês, de um livro meu, prefácio muito generoso, de um livro meu. Enfim, o Faoro é o cara. O senhor acha que ele foi o homem que acabou com a tortura no país? Isso foi uma afirmação do Evandro Lins e Silva. O que o senhor acha disso? Não seria capaz. Não seria capaz. Não. Doutor Evandro disse isso? Tem certeza? Não. Mas o senhor acha que não era. A questão do Faoro, eu não fixaria exatamente na questão da... É claro que ele tomou posição sempre contra a tortura, claro, isso não, mas essa não é, do meu ponto de vista, se querem, a minha opinião, não é essa a questão do Dr. Faoro. A questão do Faoro é a ponte que nos levou, que nos possibilitou essa transição. Esse que eu acho que é o fundamental. Não o vejo como homem. Se o doutor Evandro disse que é, porque é. Mas não é assim tantos anos, quantos anos tem isso, meu Deus? Foi em 79? Quantos anos tem isso? Né? Eu era moço. A lembrança que eu tenho do Faoro é de um estadista. É de um homem de Estado. É de um brasileiro que, em determinada altura, de repente, apareceu a possibilidade de um papel e encontrou uma pessoa à altura. Essa que é a questão. É a mão e a luva. Houve um encontro entre a possibilidade e a realidade. Esse encontro que a gente fez foi ele. Isso é que eu acho que eu posso destacar na minha lembrança, né, desse grande amigo, desse grande brasileiro, que é o advogado Raimundo Faoro. Agora, qual a contribuição, então, que o senhor vê? Hein? A contribuição dele para o processo de redemocratização do país. É isso. É essa. É isso. Porque, na verdade, com a anistia é a redemocratização. Porque, no início, o Figueiredo, eu até conversei com o general Figueiredo, ele disse que a anistia não dava. Veio até no Rio conversar com o professor Afonso Arinos, que havia uma espécie de indulto. Isso nós não queremos. Do nosso lado não tem criminoso. Criminoso era da ditadura. Nós não éramos a favor da luta armada? Não éramos, claro que não éramos. Mas a responsabilidade política e moral pela luta armada é de quem fechou os canais de comunicação com a sociedade. A responsabilidade é da ditadura militar. Então, não, aí não tem acerto. Do nosso lado, não tem bandido. O bandido está na ditadura militar. Do golpe, na verdade, a ditadura militar, do grande latifúndio, da grande indústria, contra a lei de remessa de lucros, contra a reforma agrária, contra a reforma de base, que empreendia o governo democrático, nacional e popular do presidente João Goulart. Eleito pelo voto popular e com a eleição ratificada por um referendo popular, que o tirou do parlamentarismo e o levou para o presidencialismo. Portanto, a partir daí, a responsabilidade do que aconteceu é de quem fez o golpe. São os militares, né, que se apossaram de armas que não eram deles, né, armas que eram compradas com dinheiro da cidadania, né, e traíram o juramento, né, de obediência à Constituição e ao presidente da República, deram um golpe militar pró-americano, com a esquadra americana aqui,
na Operação Big Brother, com o porta-avião Forrestal. Hoje ninguém ignora isso. Ignora que o golpe começou a ser tramado com o Kennedy. Hoje o Hélio Gaspari já coloca essa questão. E há pouco tempo o Hélio Gaspari colocou no YouTube, porque o Hélio Gaspari é um gênio da raça. Ele vai procurando, ele vai. Com aquela trilogia dele, ele desmascarou tudo. Ele conseguiu um vídeo em que o Lacerda, antes de ser caçado, vai a uma universidade americana. O Lacerda tinha um inglês fluente, o Lacerda era uma pessoa muito fluente e tal. E aí um estudante disse o seguinte: não, mas qual foi a importância do americano no golpe? Está no YouTube. Qualquer um pode ver. Ele diz, porque eu era marinheiro de um contra-torpedeiro e íamos nos mares brasileiros. Quando tomamos conhecimento de que o que eles chamam de revolução, né, que o golpe militar, tinha tido êxito. E aí o contra-torpedeiro voltou. Aí o Lacerda negou e tal, mas enfim. Hoje os documentos do Lyndon Johnson, os documentos do Kennedy demonstram a importância, o IPES, o IBAD, o general Golbery, como é que isso foi feito? Né? A grande plutocracia brasileira, né? Os antigos golpistas, que sempre deram golpe, tentaram o golpe com o segundo Vargas, né? Levaram o suicídio, não quiseram a posse de Jango, que foi feita com base na rede da legalidade. Quer dizer, essa conjuntura toda coloca de um lado os democratas, do outro lado o governo militar. Então, eram pessoas inconciliáveis. Esse negócio do Fauro é isso. A coragem, o descortino, ele vê a possibilidade e ter a coragem também de enfrentar o outro lado, que não aceitava também. Quer dizer, eu digo, setores nossos. O Itamar Franco e o Teotônio Vilela não votaram pela anistia. Não vou anistiar torturador. Eu ainda conheço, eu era amigo do amigo e de Itamar. Né? Tem mais Teotônio. Isso é... Eu vi uma frase que abriu manchete minha na época, que diz assim: você não faria Nuremberg com Hitler no poder. O general Figueiredo se queixou com o Petrônio, que falou comigo, e eu disse: não, isso é uma frase de efeito, ele não é Hitler, é evidente que o general Figueiredo é um porra louca. Isso não é Hitler nenhum, um porra louca. E eu até me desculpo, se é para me desculpar, eu me desculpo, porque foi uma frase de efeito para ganhar uma discussão, um debate. O Figueiredo era um porra louca, não era nada de Hitler. Né? Nem havia um nazismo no Brasil. O que havia era uma ditadura fascista, de tipo fascista. É isso. Sobre a obra do Faoro, qual a contribuição dos donos do poder para o entendimento da vida política nacional? Olha, e eu sou de orientação marxista, né? E o Dr. Fauro não. Eu compreendo bem a importância da obra dele, né? E até num dos meus livros, A Constituição na História, eu cito bastante a obra dele. Mas o que eu quero dizer é que não é essa a questão do Fauro. O Fauro não é um homem inapagável na história do Brasil, porque deixou uma obra. Eu acho até que o general Nelson Werneck Sodré deixou uma obra maior do que a do Fauro. E é claro que Os Donos do Poder são uma obra marcante. Eu já contei que eu li no Solo de Clarineta, que é a autobiografia do Érico Veríssimo, que ele recebeu pelo correio os manuscritos imagina o cartapasso, que não seria que eu bati da máquina, que o Dr. Faoro colocou no correio. Não levou, não, é o jeito dele. E a obra, quando o Veríssimo, que era um grande intelectual, ele leu a obra e disse: isso é uma preciosidade, né? Weberiana, né? Que ele era mais ligado a Weber. Mas o que eu quero acentuar, se é que eu posso dar alguma contribuição, não é isso.
Não foi a obra. É claro que o que é o Faoro? O intelectual fez uma obra, ele tal. Né? Não. Mas é que é o homem e a hora, são um só. Quando a história é feita e o homem a faz. Né? O Faoro fez a história. Como é que o senhor define Raimundo Faoro? Em poucas palavras. Estadista. Agora o senhor citou uma questão de uma medalha, a medalha Teixeira que ele recebeu. Eu fui presidente do Instituto dos Advogados. E nós temos como a principal medalha que o Instituto dá, e não é fácil não, porque muita gente a merece, né? Mas eu me lembro que a do Faoro foi unânime. Como agora do Zé Afonso da Silva, unânime. Porque ele, ao contrário, ele é que nos ilustrou recebendo a nossa medalha. Foi ao contrário. Foi aqui no quarto andar, no quinto andar, a cerimônia em que ele recebeu e que ele fez um discurso absolutamente notável, o discurso do Faoro aqui no quinto andar. O pessoal mais antigo haverá de se lembrar, foi um dos maiores momentos do Instituto. Foi o discurso do Dr. Faoro aqui, quando ele recebeu essa medalha. Então, ao mesmo tempo em que nós reconhecemos que ele merecia a medalha, ele reconhece a nossa medalha, né, como alguma coisa importante. Que não era homem de honraria, de negócio de dar medalha para ele, que provavelmente o governo tentou dar, não conseguiu. Ele não era homem disso, não. Ele era uma pessoa muito austera. Então, nós reconhecemos e ele nos reconheceu. Isso aqui é bonito, não é? O senhor foi advogado de preso político, né? 2000. Eu queria que o senhor falasse um pouco, assim, em poucas palavras, dessa experiência e como esses advogados, né, como a classe dos advogados teve um papel importante nesse enfrentamento. Mas aí sai do Faoro. Oi? Aí sai um pouco da questão do Faoro, né? A gente usa como arquivo exatamente, da porque ordem. como vai falar do 31, a homenagem ao 31 de março, vai... Ele faz um prefácio tão bonito para mim, né? Tão caloroso, né? Tão reconhecido, né? Então, enfim. E eu quero agradecer a vocês a oportunidade de falar sobre o Faoro. Sobre mim não tem nenhuma importância.